à apresentação pública do relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva de 2022. Este trabalho é realizado pelo Centro de Relações Laborais. Passamos a palavra ao Presidente das Laborais, Carlos Alves. Senhoras e senhores representantes dos parceiros sociais, caros membros do CRL, também da Comissão Científica, caros ex-presidentes do CRL, vejo aqui pelo menos presencialmente dois, o Sérgio Monte e a Ana Vieira, senhoras e senhores dirigentes da Administração Pública e técnicos da Administração Pública, senhoras e senhores jornalistas, senhores convidados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, quer presencialmente, quer aqueles que nos acompanham hoje também online. Permitem-me que reserve, apesar de ainda não estar presente, uma palavra de apreço para a Sra. Ministra do Trabalho, que nos acompanhará na fase final dos trabalhos para encerrar esta sessão de hoje, e marcar com uma nota que, apesar de tudo, tem sido sempre uma permanência assídua, uma presença assídua dos membros do Governo da área do trabalho nas apresentações dos relatórios da Administração Coletiva do CRL, valorizando, sem dúvida, aquilo que é o papel deste órgão tripartido. Hoje apresentamos aqui o relatório anual da negociação coletiva, a sua 8ª edição, esta referente ao ano de 2022, que é da responsabilidade do Centro de Relações Laborais. Mais uma vez, como podemos destacar aquilo que é a forma exemplar como é elaborado este relatório, com uma metodologia que é simultaneamente muito rica, mas também muito singular. Contamos com a participação dos membros do CRL desde o primeiro momento, desde a elaboração do roteiro até aos comentários finais, mas também com uma comissão científica riquíssima, que intervém muito vivamente e de forma muito crítica por vezes, mas positiva e que nos tem permitido avançar, e que inclusivamente elabora um parecer final conjunto que integra este relatório. Este ano o parecer conjunto foi elaborado pelo professor Monteiro Fernandes, a quem agradeço, mas também agradeço aos grandes membros da Comissão Científica, os professores Dr. Maria do Rosário Palma Ramalho, José João Abrantes, Luís Gonçalves da Silva e ao Dr. Miguel Correia. Já vem sendo tradição também agradecer aquilo que é a colaboração dos organismos da administração pública que participam muito ativamente neste relatório e que nos fornecem elementos sem os quais ele não seria possível apresentar neste momento. Em particular à Direção-Geral do Emprego e das Funções de Trabalho, ao Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, à Comissão de Igualdade do Trabalho e do Emprego, à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e também ao Instituto Nacional de Estatística. Uma palavra também particular para a Direção Regional da Qualificação Profissional e do Emprego da Região Autónoma dos Açores e para a Direção-Geral do Trabalho e da Ação Inspectiva da Região Autónoma da Madeira, que desde 2020 se juntaram a nós, nos fornecem dados e fazem com que este relatório hoje consiga ser verdadeiramente nacional. Em linhas gerais, gostava de dizer que da leitura do relatório, quando a fiz, me ficou simultaneamente uma sensação de alguma nostalgia, mas também um sentimento de forte expectativa em relação ao futuro. É um relatório que está a algures entre o passado e o futuro. Em relação ao passado, porque é um relatório que de alguma forma está enquadrado num contexto que não tínhamos há muitas décadas, um contexto de elevada inflação, fez com que as convenções coletivas, de alguma forma, tivessem que se debruçar de uma forma redobrada, à semelhança do que acontecia, nomeadamente na década de 90, sobre as matérias de expressão pecuniária, nomeadamente, inclusive, sobre os salários. Não só com atualizações regulares, como é hábito, um pouco mais intensas porventura do que o habitual, mas também, até inclusivamente, revisitando alguns conceitos, como o trabalho noturno, fazendo com que o seu reajustamento tenha contribuído também para a valorização salarial dos trabalhadores no que toca a esta componente. Esta evidência, como é óbvio, mete-nos para este tal passado longínquo, em que se apontava à negociação coletiva, muitas vezes de forma muito crítica, o privilégio dado à negociação setorial, muitas vezes vendo-se na altura, às vezes até injustamente, que estava excessivamente centrada na negociação salarial. Mas também a negociação coletiva não deixa, este ano, de ter uma nota de futuro. E uma nota de futuro porque não deixa de se debruçar de uma forma mais intensa sobre questões como as transformações digitais, o teletrabalho, a questão inclusivamente da proteção de dados, as novas formas de conciliação entre a vida familiar e profissional, o que de alguma forma nos remete para uma conformação que se começa a verificar desde já de forma mais intensa àquilo que foram a realidade veio do cenário pandémico e do cenário pós-pandémico. Gostaria também de referir aquilo que tem sido uma nota dominante da atividade do CRL. Tem-se procurado sempre de alguma forma inovar. Neste momento, o nosso site tem muitos dos dados que vão ser apresentados aqui hoje, mas também os dados de anos anteriores, já num formato de Power BI. É algo que torna mais amigável a consulta, o trabalho sobre estes dados
é algo que o CRL tem procurado fazer com que chegue a maior número de pessoas. Mas também procurámos inovar este ano no conteúdo do próprio relatório. Uma sugestão da Comissão Científica, mais especificamente do professor Monteiro Fernandes, fez com que fizéssemos um primeiro ensaio com umas chamadas caixas de texto, que ainda vamos ter que começar se calhar a trabalhar no futuro mais sobre o que é que poremos em cada uma dessas caixas, mas de qualquer maneira pensamos que é um primeiro passo para mudar um pouco este relatório, torná-lo também mais amigável de quem o utiliza. Mas mais amigável não só de quem o utiliza, mas também mais ambicioso, diga-se, em relação ao universo de quem o lê, porque também com isto esperamos chegar a cada vez mais. Também uma nota de inovação relativamente à sessão em que hoje estamos aqui presentes e que nos acompanham lá em casa. Habitualmente estas sessões são constituídas por um momento único, que era a apresentação do próprio relatório, daquilo que são as grandes tónicas do relatório de cada ano, mas este ano resolvemos fazer algo um pouco diferente. Acrescentámos um painel em que há um pequeno debate, uma pequena discussão, muito localizada, muito centrada no tempo, mas centrada também num tema, num setor, para destacar um determinado tempo, o tema ou um determinado aspecto do relatório daquele dado ano. Nesse sentido, cumprimos já agradecer também aos intervenientes do painel de hoje, que já estão aqui connosco na primeira fila. Por fim, e sem querer adiantar muito ao conteúdo do relatório, até porque quem de direito fará a seguir a apresentação do mesmo, realça ainda assim um ou outro aspecto que me parece que é relevante relativamente ao relatório de 2022. Primeiro, é que há um aumento dos instrumentos de limitação coletiva de trabalho e do número de trabalhadores abrangidos face ao ano de 2021. O segundo, porque é um ano em que parece de alguma forma interromper-se uma tendência que vinha dos últimos anos de haver uma grande predominância, uma maior predominância da negociação coletiva ao nível da empresa, para haver um maior reequilíbrio com a negociação ao nível setorial, o que de alguma forma também atinge a cobertura da negociação coletiva, que aumenta no ano de 2022. Depois, também uma continuidade na evolução dos salários convencionados, ainda que este ano com uma pequena diferença, em virtude daquilo que foi o contexto inflacionário que nos confrontamos, há uma maior divergência entre os salários reais e os salários nominais. Salientar também aquilo que é, no quadro das novidades que vão acontecendo no nosso mercado de trabalho, a tentativa de adaptar aquilo que são velhas atividades também a estes novos enquadramentos, e falo nomeadamente de matérias como a segurança e saúde do trabalho, que assumem hoje um novo enfoque e um novo impulso para responder a novas formas de trabalho, como por exemplo a de teletrabalho. Uma nota final ainda, para a questão do aumento do número de acordos de coletivos de empregador público, chamados ACER. E não só o aumento da quantidade, mas também até um pouco o aumento da qualidade, nomeadamente em que se revela uma maior imaginação, sobretudo nos acordos a nível local, para aproveitar aquilo que são as margens de conformação da Lei Geral do Trabalho e funções públicas, algo que não acontecia tanto no passado. E meus senhores e meus senhores, é com agrado que constato, até que a sala está quase cheia, de facto, de alguma forma, aquilo que é o interesse que este relatório continua a despertar. Espero que a edição deste ano de 2022 também seja útil aos seus habituais destinatários, mas mais do que isso, que constitui um instrumento importante para trabalhar no futuro e para estar a desenvolver o diálogo social aos vários níveis, nomeadamente enquanto pedra de toque daquilo que são os nossos Estados de Direito democráticos modernos. Agradeço à equipa de autores, e aqui particularmente à Perita que nos acompanha pelo segundo, porventura último ano, porque tem sido tradição, e que agradeço o trabalho, à doutora Paula Agapito, coordenadora executiva do CRL, que é a mulher desde a primeira hora que acompanha estes relatórios, está envolvida na sua elaboração, e agradeço também naturalmente aos membros, os contributos que deram, à Comissão Científica pelo trabalho que realizou, e obviamente aqui a toda a equipa do CRL que nos acompanha e sem a qual não podíamos estar aqui, não só hoje, mas ao longo de todo este processo, o contributo indispensável a ter dado. Termino reiterando os cumprimentos antecipados à Sra. Ministra do Trabalho, que se nos há de juntar no final. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanham aqui a participação, o vosso empenho e sobretudo o vosso gosto pelas coisas da negociação coletiva, ainda bem que existem. Muito obrigado. Temos a apresentação do relatório e, para o efeito, depois a palavra às responsáveis da equipa de autores, Paula Pires e Cláudia Madalena. Muito bom dia. Sintam-se todos cumprimentados para abreviar na pessoa do nosso querido presidente do Centro de Relações Laborais, e agradeço a todos a presença. Vamos então começar a apresentação desta oitava edição do relatório anual sobre a evolução da negociação coletiva, dedicada a 2022,
E começo por citar as palavras do parecer da Comissão Científica, que diz que este relatório constitui o produto de um notável esforço coletivo de investigação e apresentação de resultados relativos a um fenómeno multidimensional, como é a negociação coletiva de trabalho, fenómeno em que são regularmente postos em jogo os interesses e as condições de vida de muitos milhares de pessoas que trabalham e das entidades que as empregam. Fazendo jus a este esforço coletivo, gostaria de agradecer também à professora Cláudia Madaleno e aos colegas do Centro de Relações Laborais que realizam este trabalho pela sua resiliência e pela criatividade que um trabalho desta natureza envolve. Mas também a todos aqueles que nos dão sugestões, que nos interpelam, que nos fazem críticas. Todos são importantes para que consigamos todos os anos tentar reinventar-nos e fazer um trabalho que esperemos que seja cada vez mais dinâmico e de acordo com as necessidades daqueles que trabalham na negociação coletiva. Na estrutura, vamos começar para apresentar a estrutura do relatório, que segue as linhas dos anos anteriores, tem um pequeno apontamento sobre dados nacionais, e aqui aproveito para agradecer aos colegas da Região Autónoma da Madeira e dos Açores, para depois passar o enfoque para o continente, os dados em termos quantitativos e algumas matérias associadas aos regimes jurídicos constantes das convenções coletivas. E aqui, para além de muitos outros, alguns já citados pelo Dr. Carlos Alves, gostaria de referir as matérias relacionadas com as eventualidades abrangidas pela proteção social. Estou a falar da tutela da parentalidade e da igualdade, da segurança e saúde no trabalho na perspectiva da prevenção e reparação, e da complementação das prestações previdenciais e outros benefícios sociais que serão desenvolvidos no segundo painel que já foi falado e que agradeço também a presença. Em termos contextuais, antes de começar a apresentação, gostaria só de 2 ou 3 notas. Nós fazemos no primeiro capítulo do relatório um contexto dos principais linhas de natureza económica e normativa que no fundo pensamos nós que podem ter reflexos na contratação coletiva. 2 apontamentos para referir que 2022 teve um crescimento do PIB, teve também um crescimento da inflação, como o Dr. Carlos Alves já referiu, e no plano normativo há um diploma que foi publicado em 2021, estou a referir-me à Lei 83 de 2021 sobre o regime do teletrabalho e que já influenciou a contratação coletiva publicada em 2022. Não analisamos o diploma mais recente, que de alteração ao Código de Trabalho, citamos-lo, é certo, a Lei 13 de 2023 tem alterações profundas no Código de Trabalho, porque justamente ele tem impacto na negociação coletiva de 2023. Vamos passar ao seguinte, onde se vê um conjunto de anos, o arco temporal entre 2010 e 2022, onde se percebe que há um crescimento este ano, a evolução é inconstante ao longo desta série de 12 anos, e este ano, 2022, é o terceiro melhor ano desta série, onde, reparem, houve, somando contratação coletiva publicada no continente, Região Autónoma da Madeira e os Açores, este é o melhor ano da série em termos de convenções coletivas. Passamos para o seguinte, onde se analisa o número de convenções coletivas pelas várias modalidades. E aqui, lá está o tal reequilíbrio que falou há pouco o Presidente, entre acordos de adesão e contratos coletivos, que nem sempre foi assim, como se vê ao longo da série, e que terminamos o ano com 333 convenções coletivas. Para este crescimento contribui não só o continente, mas também as regiões autónomas, que têm comportamentos diferentes. Enquanto na região autónoma dos Açores predominam os acordos de empresa, pelo contrário, na região autónoma da Madeira predomina a negociação a nível setorial, que cresceu este ano e, portanto, contribui também para estes valores. Passamos para o painel seguinte, onde começamos a analisar os dados do continente, que cresceram, como referimos, há um crescimento na ordem dos 15%, a nível total de convenções coletivas, e há o que corresponde, de acordo com os dados da DGERT, a um crescimento de 35% de trabalhadores, se não estou em erro. Ora bem, este slide é importante pelo seguinte: este crescimento foi feito exclusivamente pelo número de revisões parciais. Há um crescimento na ordem dos 36% de revisões parciais,
que compensa uma ligeira redução de contextos completos, primeiras convenções e revisões globais. Há aqui uma percentagem, estou a olhar aqui para as pessoas ligadas ao setor público empresarial, há sempre uma certa predominância nos acordos de empresa do setor público empresarial, que este ano correspondeu a 20% da negociação coletiva publicada em 2022 e, como se vê também na linha cor-de-rosa, que isto também aparece na imagem, o número de trabalhadores também cresceu com grande relevo. Vamos passar para o próximo slide, onde estão apresentados um conjunto de medidores, uns mais a cheio, outros a branco, e que representam 10 tópicos recomendados pela lei aos outorgantes das convenções sobre um conjunto de matérias que vão desde os efeitos da convenção em caso de caducidade dessa convenção, tem pouca expressão, por exemplo, ou a definição de serviços mínimos, até aos arcos mais cheios, como seja as matérias associadas à igualdade, aos direitos e deveres, incluindo as matérias retributivas e também as matérias associadas à segurança e saúde no trabalho. Alguns destes temas são tratados pela professora Cláudia Madaleno e, portanto, não iria desenvolver grande detalhe. Só gostaria, porque isto tem a ver com uma das caixas que nós apresentámos no relatório, as relações que se surgem ou começam a despontar entre a segurança e saúde no trabalho e a dimensão ambiental. Encontramos várias convenções, isto na parte do anexo associado aos conteúdos funcionais ou às categorias, às categorias profissionais, algumas referências ao cumprimento de normas de proteção de segurança e ambiente, ao dever do trabalhador em respeitar normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção ambiental e, portanto, fazendo um bocadinho a ponto com um estudo que também nós desenvolvemos há pouco tempo sobre o estudo da economia verde e a evolução do mercado de trabalho em Portugal, onde se apresenta estas matérias da dimensão verde na perspectiva das ocupações e das competências, também poderemos dizer que já há aqui alguns indícios na nossa contratação coletiva de apanhar aqui competências verdes que estão tão importantes, como sabem, nos dias de hoje. Vamos passar então para o slide seguinte, sobre o âmbito de aplicação das convenções, não é este, penso eu, onde, bom, em todo o caso, no âmbito de aplicação das convenções, que tem um comportamento similar ao do ano anterior, gostaria apenas de destacar o seguinte. O período de eficácia das revisões globais e parciais publicadas em 2022 teve uma duração entre 24 e 48 meses, mais do dobro de 2021. Este simples facto, eu quero dizer que foi o período que mediou entre a publicação de 2022 para trás, portanto, face ao último texto publicado, deve ter tido consequência no aumento do período de vigência das tabelas salariais que este ano, se tiver a oportunidade de ver o relatório, também aumentou. Porque realmente, no conjunto, as convenções coletivas, revisões parciais e revisões globais, tiveram mais tempo em vigor do que o ano anterior. Também cresceram mais, portanto houve aqui mais uma recuperação de conjunto de mesas negociais que publicaram esses textos. O período de vigência, pensando para o futuro, o período de vigência das convenções que foram publicadas em 2022 andou à volta dos 24 meses, com a possibilidade de renovação, com alguma exceção para o setor dos transportes, que teve período, que prevê a vigência das suas convenções publicadas em 2022 na ordem dos 60 meses. Portanto, não é muito vulgar, mas existe e as partes assim o determinam, não é? Vamos passar para o slide sobre a organização e gestão dos tempos de trabalho, onde, e para passarem o slide sobre a organização e gestão dos tempos de trabalho, onde se apresenta o seguinte. Há aqui a indicação das principais modelos de organização de tempo de trabalho: turnos, trabalho suplementar, isenção do horário de trabalho, disponibilidade, adaptabilidade, banco de horas, horários flexíveis.
Como veem, apesar do número de ocorrências de convenções coletivas ser superior face ao ano anterior, algumas, comparando 2022 a 2021, algumas destas modalidades têm um número de ocorrências inferior, justamente porque é aquilo que eu falei há pouco. Porquê? Porque há uma certa constância, o que se vê nos tempos de trabalho é uma certa constância e padronização das previsões em convenção coletiva, portanto elas não mudaram muito, como o caso do Banco de Horas ou da adaptabilidade, e portanto quando há revisão parcial elas não são objeto de publicação em 2022. Também é curioso a circunstância de existirem muitas revisões parciais que tratam estas matérias. Estou a falar, por exemplo, na disponibilidade ou no trabalho de turnos, que as revisões parciais correspondem ao que está cheio, azul claro, que está na parte superior de cada uma das colunas e que efetivamente verifica um crescimento com alguma expressão este ano, e isto vai estar ligado ao slide seguinte, sobre matéria retributiva, e onde, como se vê neste slide, existem grandes alterações este ano. Esta também, como sabemos, é uma matéria que é quase o coração e o núcleo central da contratação coletiva em muitos anos, e este ano não deixou de ser o caso. Segundo os dados da DGERT, que analisa detalhadamente esta matéria, como sabem, nomeadamente das tabelas salariais, 79% dos trabalhadores potencialmente abrangidos por negociação coletiva de 2022 usufruíram de aumentos das tabelas salariais. E há um crescimento positivo dessa variação das tabelas salariais, em termos reais, 3,9%, e em termos nominais, 5,5%. Portanto, há aqui uma divergência entre a evolução dos salários a este nível. Mas se alargarmos a malha, considerando quer a retribuição base das tabelas salariais, quer também os acréscimos remuneratórios associados à organização do tempo de trabalho e outros complementos remuneratórios, verificamos que 98% das convenções, que é o que está no queijo de cima, está abrangido. O que significa que os ganhos para o trabalhador vão para além das tabelas salariais negociadas em 2022. Há também, não há com muito, mas um dado curioso, setores específicos como o setor da agricultura, que para além da componente retributiva, prevê componentes retributivas em espécie, onde integra, por exemplo, o alojamento do trabalhador e os seus consumos de água e energia. Portanto, isto faz parte um pouco desta autonomia coletiva que as partes têm e que vão se ajustando em função das suas necessidades. Um outro aspecto que é importante referir, que já se vinha verificando e que também está presente em 2022, é o facto de existirem tabelas salariais plurianuais. O que é que isto significa? Significa que várias convenções prevêem tabelas salariais não só para 2022, mas para os anos seguintes. Ou então negociam indicadores de atualização e de correção, por exemplo, em função da inflação. O que nos leva a crer que em 2023, portanto, este ano, há a atualização automática dos salários por via convencional, por força destas regras consagradas em 2022. Também se verifica a recuperação da atualização de salários para trás. Portanto, há convenções, como habitualmente, que determinam ou que fixam as atualizações de salário e também, às vezes, complementos de pensões para 2021, para 2020, 2019 e até 2018. A segunda parte deste gráfico tem a ver com os tempos de trabalho e os suplementos que estão associados. Vamos ao trabalho suplementar. 74% do universo de convenções abrangidas estabelece acréscimos remuneratórios acima do previsto na lei. O ano passado isso ocorria em 66% das convenções. Também quanto ao regime de disponibilidade, que, como sabem, decorre da autonomia coletiva das partes, portanto não é uma figura de organização de tempo de trabalho consagrada no Código de Trabalho. Ainda assim, a grande maioria destas convenções que estabelecem regime de disponibilidade, 87%, prevêem um pagamento um subsídio ou da retribuição deste regime. O mesmo acontece com o trabalho por turnos. Este é uma das matérias muito ligada à elaboração contínua e onde há uma certa penosidade associada ao trabalho por turnos e na rotação que isto envolve. Esses limites estão previstos no Código de Trabalho, mas quando se chega ao subsídio, ele não está previsto. Ainda assim,
89% das convenções prevêem esse pagamento e, portanto, há aqui ganhos que recorrem da contratação coletiva. E passava já à professora Cláudia Madalena para apresentar o resto dos painéis. Obrigada, doutora Paula Agapito. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Centro das Relações Laborais, cumprimento a si e também para abreviar na sua pessoa todos os presentes, quer fisicamente, quer virtualmente. E, seguindo então a apresentação prévia do relatório da negociação coletiva em 2022, e agora falar de alguns temas em especial, começando pela promoção das qualificações dos trabalhadores, tema que tradicionalmente vai tratado em dois subtemas, o da formação profissional e o dos trabalhadores estudantes. E de facto esta é uma matéria sempre muito presente na contratação coletiva. Em 2022 registram-se 91 convenções sobre estas matérias, repartidas equilibradamente entre acordos coletivos, acordos de empresa e contratos coletivos, notando-se também aqui o tal aumento da negociação coletiva de nível setorial. A formação profissional reflete-se de diferentes maneiras, como progressão na carreira do trabalhador, às vezes como fator preferencial para preencher vagas, outras vezes também a nível de acréscimos salariais. E a nível dos conteúdos da formação profissional, que é o que se destaca aqui neste slide, as convenções parecem seguir a linha do que vem previsto e recomendado pela lei, dando primazia às áreas da segurança e saúde no trabalho, às áreas da formação tecnológica, línguas estrangeiras e tecnologias de informação e comunicação. Depois, quanto aos trabalhadores estudantes, há aqui 51 convenções que regulam o tema, uma ligeira redução talvez devido à primazia das revisões globais e parciais de convenções e, portanto, esta é uma matéria que tradicionalmente será tratada na primeira convenção e não em sede de revisão, mas ainda assim encontram-se em 51 convenções várias disposições sobre, essencialmente, a organização do tempo de trabalho e a sua articulação com o facto de ser um trabalhador estudante. Passando para o próximo slide, temos aqui uma matéria também muito acarinhada na contratação coletiva, que é o princípio da igualdade nas relações laborais, que também aqui vem representada em três subtemas: o assédio, a igualdade e não discriminação em geral e a parentalidade. E de facto nota-se a tendência de contínuo crescimento por parte da contratação coletiva, porque em 2020 tínhamos 70 convenções, em 2021 98 e agora em 2022 109 convenções que regulam um ou vários destes subtemas. Começando pelo tema da igualdade, há 74 convenções a tratarem esta matéria, notando-se também aqui o crescimento da negociação coletiva de base setorial, já que 35 são contratos coletivos. No que respeita ao assédio, há também um ligeiro aumento, há 54 convenções que regulam o assédio, 26 das quais são contratos coletivos, e quanto ao subtema da parentalidade, ele surge em 86 convenções, aqui com um predomínio dos acordos de empresa. Estas preocupações, embora estejam previstas em todos os setores, como podem ver na parte de baixo do slide, elas acabam por, enfim, ter aqui alguma predominância no setor dos transportes, na indústria e também no comércio, mas de qualquer forma elas aparecem, de um modo geral, em todas as áreas. Aqui nesta área, neste tema do princípio da igualdade, fizemos também destaque nestas caixas, que são novidade este ano, ao Estatuto do Trabalhador Cuidador. O cuidador é uma figura recente no nosso direito, ele vem também previsto na Diretiva 2019-1158, que foi agora transposta, e embora com alguma contenção, alguma timidez, ainda assim nota-se que já está presente a figura do trabalhador cuidador nas convenções coletivas, e nós fazemos notar isso numa destas caixas de destaque, nomeadamente quanto ao tema da organização dos tempos de trabalho, portanto quanto à conciliação da vida familiar com a vida profissional e por vezes até como preferência para aquele trabalhador poder trabalhar a tempo parcial. Portanto, é também uma novidade positiva que importa aqui, parece-nos, destacar. Avançando para o slide seguinte, dos direitos e deveres das partes, nota-se também que aqui há um aumento, pelo menos em dois dos temas que tradicionalmente são tratados, nomeadamente os direitos de personalidade. É um tema que cresceu muito, cresceu para o dobro. Em 2021 havia 34 convenções a regular este tema, em 2022 são 61.
E também quanto aos meios de comunicação eletrónica. Os meios de comunicação eletrónica são então aqui tratados em especial, dada a sua conexão com o teletrabalho. E, portanto, nota-se aqui um crescimento de 21 convenções face a 10 em 2021. E neste slide, que é o das novas tecnologias e relações de trabalho, é precisamente tratada a matéria do teletrabalho e do direito à desconexão. São dois temas que tradicionalmente tratamos em conjunto, mas na verdade o direito à desconexão é mais amplo, é mais genérico do que o teletrabalho, uma vez que se aplica à generalidade dos trabalhadores e não apenas ao teletrabalhador. Claro que tem uma expressão muito significativa no caso do teletrabalho e é por isso que acabamos por os tratar em conjunto, mas na verdade este é um direito mais amplo. Há aqui duas notas importantes a destacar neste slide. Por um lado, o significativo crescimento do número de convenções que regulam estes temas, talvez um reflexo da Lei 83 de 2021, que começou a produzir efeitos precisamente a 1 de janeiro de 2022, e assim o tema do teletrabalho é tratado em 27 convenções, portanto um número muito superior às 6 registadas em 2021, e por outro lado, em segundo lugar, esta matéria surge claramente repartida em termos setoriais, no setor da atividade financeira, seguros, transportes e, em menor expressão, também no comércio. Portanto, é um tema claramente repartido aqui de uma forma desequilibrada, mas pela sua razão de ser, pela sua natureza. Nota-se nas convenções um esforço de conceptualização do teletrabalho e também muitos regimes híbridos, portanto uma articulação do teletrabalho puro à distância com regimes de trabalho presencial. Também se nota aqui a preocupação com o pagamento de subsídios e custos para o trabalhador, nomeadamente o subsídio de alimentação, mas não só. O direito à desconexão, em contrapartida, surge de uma forma um pouco mais contida, em apenas 8 convenções, face a 5 de 2021, mas ainda assim registando um crescimento. Passaríamos então para o slide seguinte, da atividade sindical, que também é um tema tradicionalmente tratado pelas convenções coletivas e que também em 2022 volta a registrar um crescimento. Portanto, aqui 75 das 240 convenções publicadas dispõem sobre aspectos respeitantes às estruturas representativas dos trabalhadores e à atividade sindical em geral. Encontram-se aqui matérias muito variadas, desde os direitos das associações sindicais propriamente ditos, até direitos também de outras estruturas, como as comissões de trabalhadores, as comissões de segurança e saúde no trabalho. Portanto, os temas aqui são muito, muito variados. Nota-se também, assinala-se a previsão do exercício do direito à atividade sindical no caso do teletrabalhador, também como reflexo da Lei 83 de 2021, e encontram-se regras, enfim, sobre vários direitos, mas concretamente destaca-se aqui o direito de reunião nas instalações da empresa, o direito a instalações, o direito à informação e consulta dos delegados sindicais e o direito à reunião com os órgãos de gestão da empresa, que também se encontra versado em muitas das convenções coletivas. Passando para o slide seguinte, este slide é relativo à complementação das prestações previdenciais e à atribuição de outros benefícios sociais. E aqui eu gostaria de, talvez, demorar-me um pouco mais, já que, como foi antecipado pela doutora Paula Agapito, vamos ter um painel precisamente para tratar deste tema em particular, porque é um tema que se encontra muito presente na contratação coletiva e que, de facto, permite destacar aqui, no fundo, um capítulo autónomo sobre as eventualidades previstas na contratação coletiva como forma complementar do regime de segurança social, mas não só, porque às vezes correspondem a benefícios que não estão previstos em nenhuma dessas situações. E, de facto, este tema surge, como podem ver, em 65 convenções, portanto em 27% das convenções. E encontramos aqui vários benefícios, desde relacionados com a situação pessoal do trabalhador, até à sua situação familiar ou até à sua própria situação profissional. Portanto, desde a situação da parentalidade, desde o facto de serem trabalhadores estudantes, desde o facto de terem uma doença, um acidente, mesmo que não seja às vezes uma doença profissional ou um acidente de trabalho, são eventualidades que acabam por estar previstas e por atribuir benefícios aos trabalhadores. Como podem ver, a nível setorial, na parte de baixo, embora se encontre esta matéria em vários setores, ela predomina no setor da banca, seguros, transportes e indústria.
Por outro lado, dada a predominância das revisões de convenções coletivas, também se nota aqui um crescimento ou uma preocupação da atualização dos valores destes benefícios, designadamente tendo em conta o crescimento da inflação. Eu destacava aqui talvez o subsídio de doença, mas teremos tempo de certo na segunda parte para falarmos, mas o subsídio de doença é um dos temas que mais surge nas convenções coletivas. Encontram-se também subsídios de creche, outros apoios escolares, apoios a descendentes com deficiência e muito, com alguma frequência, seguros de vida e seguros de saúde também previstos neste tipo de previsões da convenção coletiva. Por último, há também uma preocupação por vezes com a complementação da retribuição em caso de ausência decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, portanto complementação face àquilo que é o regime que resulta da segurança social ou do seguro de acidentes de trabalho. Dito isto, passávamos então para um slide relacionado com este, que é o slide da segurança e saúde no trabalho. E este ano, à semelhança do ano anterior, o relatório da negociação coletiva decidimos manter um capítulo específico para estas matérias. Como disse o nosso presidente, de facto a segurança e saúde no trabalho é sempre uma matéria muito presente na contratação coletiva, realçou a sua importância no contexto pandémico, mas manteve-o mesmo num contexto pós-pandémico. E este ano a segurança e saúde no trabalho, apesar de se registar uma ligeira redução, continua muito presente em 62 convenções. Possivelmente esta redução resultará do facto de este tema ser tradicionalmente tratado em primeiras convenções e não em sede de revisões. Também encontramos temas muito variados, relativamente, nomeadamente à prevenção de acidentes e de doenças profissionais, mas também ao próprio funcionamento dos serviços de segurança e saúde, comissões de higiene, formação profissional do trabalhador e lá está os direitos decorrentes de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional. Aqui queria destacar, quanto à questão do teletrabalho, que se nota uma preocupação das convenções com o risco de fadiga devido ao uso de ferramentas tecnológicas, o que também parece uma novidade importante para salientar. E por último, porque não queria exceder o meu tema, temos aqui um slide sobre a contratação coletiva na administração pública, que, como já foi dito, registrou também aqui um importante crescimento, quer em termos quantitativos, quer de facto em termos qualitativos. Começando pelo fator quantitativo, nota-se aqui um crescimento, há 74 convenções face a 52 em 2021 e a predominância é claramente dos acordos coletivos de empregador público, que atinge o número de 73, portanto continuam a dominar a negociação coletiva de empregador público. É de referir, naturalmente, que existe aqui uma relação de precedência entre o acordo coletivo de carreira e o acordo coletivo de empregador público. Ela decorre da lei, do artigo 14 da Lei do Trabalho em Funções Públicas e, portanto, há aqui no fundo uma precedência em termos das matérias que podem ser tratadas pelos acordos coletivos de empregador público. Ainda assim, de facto, em termos qualitativos, registra-se que nestes acordos coletivos de empregador público se encontram matérias muito variadas, enfim, podem vê-las neste slide. Eu vou destacar as matérias da duração e organização do tempo de trabalho, segurança e saúde no trabalho, incluindo aqui a referência a equipamentos de proteção individual e também as matérias da comissão paritária. Também não podemos deixar de destacar a questão do teletrabalho, que pela sua novidade continua a merecer uma atenção redobrada, mas, enfim, não podemos deixar de dizer, ela já estava presente no ano anterior, já estava presente em 2021. Ainda assim, em 2022, como podem ver neste queijinho do canto inferior direito, ela surge em 13 convenções e de uma forma também bastante rica e por vezes ligada ao direito à desconexão, ela de facto nota-se que é uma preocupação presente também a nível da administração pública, a regulação do teletrabalho e do direito à desconexão. A título de conclusão, enfim, talvez salientar aqui o crescimento da contratação coletiva, é um facto inegável face ao ano anterior, um aspecto muito positivo e também neste âmbito o crescimento da negociação coletiva de nível setorial, como já foi dito, nomeadamente dos contratos coletivos. É visível o crescimento real dos salários e de outras prestações de natureza pecuniária e que constata-se também
que em muitas matérias a convenção coletiva vai além daquilo que a lei permite, que a lei prevê, tornando-se mais favorável ao trabalhador, designadamente nas matérias do tempo de trabalho, nas matérias do descanso, da organização do tempo de trabalho e também a título remuneratório. Queria só deixar aqui uma última nota, uma nota de nostalgia, porque realmente é o segundo e último ano e naturalmente a elaboração deste relatório só foi possível devido à equipa do CRL, aqui presidida pela doutora Paula Agapito, a sua energia inesgotável e o seu conhecimento e experiência inigualáveis, a toda a equipa técnica, ao doutor Carlos Alves que nos acompanhou em todas as, enfim, nas reuniões oficiais, quase todas, e de facto foi um privilégio poder participar nesta experiência 2 vezes e eu muito agradeço naturalmente por tudo. Muito obrigada. Devemos já agora assim, deixar de facto um último agradecimento à doutora Cláudia Madalena, uma vez que é a última vez que provavelmente nos acompanhará na qualidade de perita. Espero continuar a acompanhar este relatório no futuro, que será sempre bem-vinda a estas sessões e a outras iniciativas do CRL, sem dúvida. À doutora Paula eu não lhe agradeço porque tenho a oportunidade de agradecer para o ano quase de serviço novamente. Obrigado. Obrigado. Vamos para o segundo painel sobre a negociação coletiva e as eventualidades abrangidas no âmbito das relações laborais. Por efeito, aos participantes deste painel, que soltassem as autores do relatório, Paula Bramão, Paulo Machado. Podemos então continuar. Aqui um pequeno comentário no pequeno intervalo, realmente o mundo está a mudar. Começámos estas edições e eu era a única rapariga neste friso. Todas as outras pessoas participantes eram homens. Neste momento, os homens que se cuidem, porque o universo... Vamos começar. Agradeço aos especialistas que temos à nossa direita e esquerda e que vão partilhar um bocadinho a sua experiência em torno destes temas, sobre as eventualidades cobertas pela contratação coletiva. Portanto, este tema foi um bocadinho inspirado nas eventualidades que vão surgindo ao longo da nossa vida, de todos nós, e que, de alguma forma, a proteção social ou os seguros vão cobrir nestes nossos tempos do século XXI, nestes regimes ocidentais, e que, portanto, são um bom exemplo de como há aqui uma diferença entre a lei e a contratação coletiva. Portanto, passava já a palavra à doutora Paula Bramão, que é secretária-geral da ANTRO, para ver a sua experiência, portanto, 7 a 8 minutos. Muito bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao CRL o convite dirigido à CCP para participar neste painel e, por sua vez, à CCP por ter feito representar pela ANTRO, o que fazemos com muito gosto. De qualquer das maneiras, eu fugindo ou não indiretamente ao tema, porque acho que é absolutamente essencial realçar aqui, e não é puxar aqui a brasa à nossa sardinha, mas gostaria de falar um pouco do dinamismo da negociação coletiva no nosso setor, que após cerca de década e meia de imobilismo, a partir de 2015 o dinamismo tem sido enorme. E em 2015 não surgiu por acaso, surgiu eventualmente porque houve outro momento de enorme importância para o setor. Nós temos uma mudança completa de paradigma, ou seja, o setor dos transportes públicos passageiros, ainda não tinha dito, talvez que era este setor que nós representamos, passou a ter que atuar num enquadramento jurídico completamente diferente do que já fazia há décadas, ou seja, desde 1948. Esse enquadramento jurídico veio, que portanto teve como pano de fundo as normas comunitárias decorrentes de um regulamento 1370 muito importante para o setor, que estabeleceu a contratualização, a obrigatoriedade da contratualização dos serviços públicos de transporte de passageiros por módulo ferroviário, rodoviário, fluvial e outros meios guiados, desde que haja ou direitos adquiridos ou uma compensação financeira atribuída aos operadores. E este regime não é só o regime novo que surge durante este deserto negocial. Surge também, há novas regras comunitárias que impactam também muito o setor,
quer em matéria social, no domínio dos transportes rodoviários, que é o, enfim, decorrente do Regulamento 561/2006, mas quer também a matéria de organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviárias, decorrente também de uma diretiva 2002/15/CE e que foi transposta também já em 2007 para o ordenamento jurídico nacional. Ora, todo este novo contexto, estes enquadramentos novos, confrontaram a Antropo e as associações sindicais do setor com uma série de realidades novas que impuseram uma nova abordagem da negociação coletiva e que devo aqui dizer que foi assumida por todas as partes, porque no fundo o que nós queríamos era regular o novo relacionamento entre empregadores e trabalhadores que resulta deste contexto legal e, portanto, as implicações foram enormes. Portanto, assim, após 15 anos com um dos sindicatos e 16 com dois outros, Antropo consegue em 30 de outubro de 2015, é aqui um marco que eu tenho que realçar, celebrar a primeira convenção coletiva, ou seja, um contrato coletivo de trabalho com o STRUP, a FECTRANS, portanto, ao fim deste tempo todo, tendo sido depois, em 2016, segue-se com o CITRA, o SNM e o STAMP, e depois o contrato coletivo FECTRANS foi objeto de portaria de extensão publicada já em 2017. E eu faço aqui esta nota, eu tenho que fazer mesmo isto introito, eu peço desculpa, mas é para se perceber um pouco como chegamos e como estamos agora neste ponto bem diferente do passado. E assim podemos considerar que este CCT, na nossa perspectiva, são convenções, contratos coletivos, vou dizer, é melhor abreviar, de primeira geração, porque neles, contrariamente àquilo que o doutor acabou de dizer, não é bem contrariamente, mas para o nosso setor, nós nesta matéria não nos regulamos pelo Código de Trabalho. Nós temos nestes normativos europeus que eu referi, temos o tempo de disponibilidade como uma das formas de organização de trabalho que é obrigatória para nós e, portanto, é totalmente diferente. E tivemos esse novo conceito que tivemos que integrar e que foi muito difícil e aqui o nosso colega bem sabe. Portanto, estes são de CCT de primeira geração, porquê? Portanto, há um novo modelo de organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis, que anteriormente assentava na dicotomia tempo de trabalho, tempo de descanso, e agora passa a ter tempo de trabalho, tempo de descanso, tempo de disponibilidade, digo-lhe barra, porque nós no contrato coletivo chamamos de pausa técnica, para além da aplicação de novos valores, como é óbvio, para todas as cláusulas, a expressão pecuniária. Depois, em 2018, foi feita uma alteração, novamente objeto de portaria de extensão do contrato coletivo Antropo-STRUP. Em 2019, sentamos depois, voltamos a sentar. Temos que acelerar. E, ou então passar, se calhar, mais para as eventualidades. pois, exato, pronto. Queria agora só falar que em 2019 temos uns contratos de segunda geração, porque numa matéria integramos numa parte da remuneração dos trabalhadores com a categoria profissional de motorista, uma parte substancial de um subsídio que eles recebem, o que veio alterar o valor hora, como se sabe, depois para efeitos de cálculo das variáveis. Depois temos novamente, em 2020, a aplicação de valores que estavam previstos nessa convenção. Em 2021, como sabem, o nosso critério de atualização era a inflação negativa, não houve qualquer aplicação. Pois em 2022, ao ano que se reporta agora este relatório, e é muito importante, e portanto eu tive que fazer, eu peço desculpa esta explicação, porque 2022 corresponde a um ano em que nós temos agora aqui a FECTRANS no seu todo e não o STRUP a assinar um novo contrato coletivo, o SNMOT, que era o antigo SNM, a designação antiga, continua a ser o mesmo, STAMP e CITRA, e vou dar já aqui uma adenda que em 2020 estamos neste preciso momento à espera da publicação de um novo contrato celebrado já este ano com
mas com o texto idêntico ao 2022, com uma nova associação sindical, ou seja, 5 contratos coletivos de trabalho. E este 2022 também já teve portaria de extensão publicada e é da terceira geração porque integrou-se todo o subsídio que era pago ao motorista por fazer agente único, que já tinha sido integrado antes com as autoridades, os motoristas já tinham tudo isto integrado e agora todos os trabalhadores do setor têm as autoridades integradas na sua retribuição base. Ou seja, criamos também uma categoria de serviço comercial e o período de vigência, como a doutora já referiu, é até 31 de dezembro de 2026. Isto para dizer, isto talvez para explicar que, como todos os valores tiveram uma subida enorme, aliás, em 2023 nós acabamos, eu não sei se haverá algum setor que tenha feito, e peço desculpa se estiver a dizer que é o nosso, mas também não estou a excluir outros, em que a atualização salarial se cifrou no valor do índice da inflação de preços ao consumidor, taxa média dos últimos 12 anos, continente sem habitação, que, como sabem, foi um valor superior, ou seja, foi 8,12%, todos, isto temos que explicar, todos os trabalhadores do nosso setor foram, as atualizações salariais foi com 8,12 e não com base no, por exemplo, no total de cheio de habitação para o continente, que foi de 8,5, que era a segunda mais alta, a nós foi a primeira mais alta. Portanto, passando agora para o tema da atualidade, sim. Estamos quase a terminar. Sim, mas é que o tema das eventualidades, elas acabam por estar cobertas por todas estas alterações que eu não posso também falar das outras aqui, que se não falar. Temos então no capítulo de todos os contratos coletivos relativo ao apoio aos trabalhadores, temos previsto um complemento de subsídio de doença. Isto já vem do passado, é por isso que eu não dei tanto ênfase, porque isto já é normal, o Sr. Sérgio Monte sabe bem. Está previsto que a empresa pagará uma diferença entre a retribuição oferida à data do início da incapacidade temporária para o trabalho por motivo de doença e o subsídio atribuído. Portanto, esta diferença será paga até ao limite de 30 dias por ano, desde que haja uma situação de internamento ou um procedimento, isto é o novo, realização do procedimento cirúrgico em regime de ambulatório, foi agora como também a medicina evoluiu no entretanto, também quisemos abranger esta situação. Há complementos da pensão por acidente de trabalho ou doença profissional também, no caso de incapacidade temporária absoluta ou parcial resultante de acidente ou doença profissional. Enquanto ela durar, a empresa garante uma indenização legal calculada com base à data em que o acidente ocorreu. Está bem. Está bem, não temos bem. Pronto, temos também, em caso de incapacidade por acidente de trabalho ou doença profissional, está prevista a reconversão dos trabalhadores incapazes para a função compatível com as incapacidades verificadas, um apoio por aplicação de sanção acessória de inibição de conduzir, e a empresa irá apoiar os trabalhadores, porém a responsabilidade da empresa aplica caso a sanção ocorra na sequência da adoção de comportamento que constitua contornação muito grave ou em caso de reincidência. Depois, finalmente, e é mesmo a última, temos uns apoios para ocorrências durante as locações, se o trabalhador fora do local de trabalho, que é o que a maior parte das vezes acontece nestes casos, é que a sua atividade é prestada, for acometido de doença ou vítima de acidente de trabalho, na medida em que não lhe for atribuído qualquer subsídio equivalente em termos de legislação nacional ou acordo internacional, terá todos os cuidados médicos, apoio para ser repatriado, familiares o poderem acompanhar se tal for necessário, enfim, pagamento de viagem, etc. E, portanto, basicamente são estas as nossas previsões para as eventualidades. Muito obrigada. Nada, e peço desculpa. Vamos passar, se calhar,
A doutora Ministra vem estar ao meio-dia e tem também a agenda um bocadinho tomada, portanto vamos tentar cumprir até ao meio-dia. Portanto, vamos ver o outro lado. Temos também um parceiro social no lado dos transportes, um dirigente sindical da STRUP e da FECTRANS, não é? Paulo Machado, que nos vai dar, como já fizemos o enquadramento e a história da evolução do setor da Antrop, se calhar esta parte vamos passar já mesmo para a questão das eventualidades. Obrigada. Ok, muito obrigado ao CRL pelo convite e ao trabalho desenvolvido, à apresentação deste relatório, da forma como ele está explícito, um trabalho moroso, mas que tem uma série de análises que merecem ser visitados e revisitados. Então aqui sobre as complementaridades e o trabalho do STRUP e da FECTRAN sobre esta matéria, dizer-vos que é com pena que vemos apenas ainda, apesar da evolução, apenas 27% das convenções coletivas com algumas apontamentos sobre esta matéria. Portanto, a nossa intenção é que haja muito mais convenções coletivas com estas questões vertidas, mas a verdade é que têm sido dado passos hoje os empregadores e as administrações das empresas também têm uma abertura diferente para a negociação destas matérias. Portanto, em relação, por exemplo, ao apoio sobre a parentalidade, temos claramente, portanto, quando temos, por exemplo, trabalhadores numa mesma empresa, portanto, pais, não é? Um casal em que são pais, a possibilidade de conjugar, quando trabalham por turnos, conjugar horário, no sentido de poder dar o apoio aos seus filhos, nomeadamente aos mais jovens. Depois temos também negociado complementos de doença, complementos de reforma, complementos de pensão e aquilo que os trabalhadores menos querem, mas também está invertido em algumas convenções coletivas, com o próprio subsídio de funeral também atribuído ao cônjuge, no caso do falecimento do trabalhador. Portanto, temos um conjunto de convenções coletivas que hoje também refletem este tipo de apoios. Sendo que, por vezes, nos complementos de doença, temos alguma dificuldade. Porquê? Porque os empresários e as administrações pensam e acham, e depois isto é combatido de uma outra forma, mas de qualquer maneira isto pode quase que ser um incentivo à falta da assiduidade, ou seja, isto pode promover as impontualidades e até algumas ausências. De qualquer maneira, depois temos outros mecanismos, no sentido que também estão regulados nas convenções coletivas, nomeadamente o acréscimo de dias de férias por ausências, por não haver faltas desse mesmo trabalhador, e até prémios de assiduidade se o trabalhador cumprir ao longo do ano ou mensalmente um conjunto de pressupostos. Temos depois também, numa série de convenções coletivas, as questões relacionadas com o trabalhador estudante. E hoje, nas empresas de transporte, que são empresas que trabalham 365 dias por ano, 366 no caso dos anos bissextos, a verdade é que hoje é possível já estabelecer regimes de turno fixos para esses trabalhadores, no sentido do apoio ao próprio aumento das habilitações académicas neste trabalhador. Portanto, a verdade é que temos dado passos significativos nestas convenções. Falou agora a representante da Antrop e, portanto, a doutora Paula Bramão e falou nesta questão dos 30 dias no caso do complemento de doença. Nos próprios mercadorias pesados, portanto com a Antran também temos um regime semelhante e portanto isto na verdade queremos saudar aqui também a nova postura dos novos empresários e das próprias administrações da empresa. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste ambiente mais social, como já percebemos, e de um setor muito específico, como vemos, temos uma influência muito grande da regulamentação comunitária, que não é comum em outras matérias, e portanto há aqui toda a organização, quer do trabalho, quer dos apoios, quer às regras comunitárias, quer ao próprio contexto de trabalho. E portanto passamos para um outro setor de atividade, ligado à celulose, não é? E ao papel, e à transformação, à indústria, chão de fábrica, penso eu ainda. E portanto passava a palavra à doutora Ana Eduardo Ferreira, que é uma das responsáveis nos serviços jurídicos da Navigator. Antes de mais, muito obrigada, muito bom dia, doutora Paula, e obrigada aqui ao CRL pelo amável convite e também à CIP pela hipótese da Navigator ter aqui uma voz ativa e também poder partilhar um pouco o que é que tem sido a sua experiência na contratação coletiva. Como a doutora Paula disse muito bem, nós somos indústria, ou seja, o nosso setor de negócio tem a ver com a pasta, com o papel e com o tixo, e temos uma realidade de mais de 3.200 trabalhadores espalhados em 4 complexos industriais pelo país,
e, portanto, as nossas necessidades e as nossas reivindicações dos nossos trabalhadores em sede de contratação coletiva são muitas, sendo certo que também muito vocacionadas para determinados aspectos em concreto. A título de enquadramento, só para também terem uma noção, o Grupo Navigator já tem uma experiência e uma tradição muito grande no âmbito da contratação coletiva. Se vem decorre do acordo de empresa da Navigator Company, da antiga Portocel. Portanto, é algo que já está, digamos assim, enraizado na nossa dinâmica e que ao longo dos anos e dos tempos tem-se abrangendo, tem vindo a abranger outras áreas e outras dinâmicas. Essas dinâmicas em 2022 tiveram muitas particularidades e uma delas foi o foco que foi dado e a voz que se deu, digamos assim, aos nossos trabalhadores da área do tixo, papel higiênico, rolos de cozinha, guardanapos, em que o Grupo Navigator de facto conseguiu, com duas estruturas sindicais distintas, alcançar um acordo coletivo que naturalmente teve um principal enfoque em matérias de expressão pecuniária, uma vez que essa tem sido a grande preocupação dos nossos trabalhadores nos últimos anos, não só porque o Grupo Navigator é uma das empresas em termos nacionais que tem um grande contributo para o PIB, tem uma grande dimensão e que apresenta efetivamente condições económicas e regalias sociais muito significativas, e isso fez com que conseguíssemos alcançar um acordo em que não só esses parâmetros mínimos em termos salariais tivessem sua expressão, mas também se foi dado voz àquilo que é uma preocupação fundamental, que é a carreira profissional, que para, se calhar no dia-a-dia e no comum das situações é inócua, mas para uma realidade de operários é fundamental saber onde estão hoje, onde podem estar amanhã e onde poderão estar daqui a 10 ou 15 anos. Portanto, o nosso plano de carreiras, que foi algo que foi muitíssimo trabalhado nos últimos anos no grupo, teve uma expressão fundamental em 2022, no tixo, mas também no próprio acordo de empresa da Navigator Company, e isso permitiu-nos de facto dar um salto gigante em termos da melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores e, para além disso, dar uma possibilidade de haver um futuro para mais além. Em termos de eventualidades, efetivamente o Grupo Navigator também sempre foi muito, diria eu, à frente do seu tempo nessa matéria, porque, por exemplo, o acordo de empresa da Navigator Company já tem previsões relativamente ao fundo de pensões, ao subsídio de infantário, a complementos de seguro de doença, e por isso são matérias que são muito presentes. No caso do tixo, efetivamente, ainda não chegámos tão longe. Portanto, estamos a falar de um trabalho que se iniciou em 22. Nós este ano, o grupo conseguiu algo que foi inédito na história da contratação coletiva, que foi um acordo plurianual. Portanto, nós temos os anos de 2022 e 2023 fechados, sendo certo que no final, após o verão, vamos começar a negociação para 2024. Queria dar uma nota muito especial aqui e também partilhar um pouco daquilo que é a nossa experiência, porque penso que é o que também pretende ouvir. A contratação coletiva no Grupo Navigator Company tem tido uma evolução enorme, não só porque as mentalidades dos nossos trabalhadores evoluem, e portanto estamos a falar de novas gerações e gerações com outro tipo de pretensões, mas também é importante realçar que há toda uma dinâmica da parte empresarial que se calhar há uns anos atrás não se tinha tanto essa percepção, que é a preparação destes processos negociais. Ou seja, hoje em dia nós temos implementado na nossa empresa, de facto, uma equipa multidisciplinar que abrange desde a nossa Comissão Executiva, à Direção de Serviços Jurídicos, à Direção dos Recursos Humanos, às próprias direções industriais. Portanto, os nossos processos negociais são processos altamente ativos e participativos, porque para além desta dimensão, obviamente não desvalorizando o trabalho fantástico que existe por parte das estruturas sindicais, das organizações representativas, conseguiu-se hoje no Grupo Navigator uma nova fase, ou seja, há uma interação muito grande e direta com os nossos trabalhadores.
foram criados meios de comunicação diretos com as nossas pessoas. Portanto, não é só aqui a apresentação de uma proposta por parte da empresa, a apresentação de uma proposta, de uma contraproposta por parte das estruturas sindicais. Há uma criação efetiva de pontes entre entidades empregadoras, trabalhadores, e que são claramente mediadas pelas estruturas sindicais, mas faz com que efetivamente se consiga um diálogo, que é um diálogo que se calhar há 20 anos atrás não era possível nós encontrarmos, por exemplo, na Navigator. Naturalmente, eu não estou há 20 anos na Navigator, como já perceberam, mas já tenho 7 anos na Navigator e consigo ver a evolução que nós fizemos de 7 anos a esta parte, em que efetivamente a raiz e aquilo que se pretende com a contratação coletiva existe na Navigator. Não querendo exceder os prazos, porque os advogados cumprem os prazos até ao limite, queria deixar 2 últimas notas. A preparação do processo negocial de 2024 vai ser duríssima, mais que não seja porque estamos com um contexto económico ainda difícil. É verdade que a inflação está a descer, mas é verdade que as nossas pessoas continuam a ter um impacto gigante em termos de custos correntes, do aumento do crédito à habitação, do aumento dos bens de consumo, sem prejuízo de todas as medidas que já foram tomadas pelo nosso governo, mas há uma necessidade premente que é a adaptação às novas realidades e às novas dinâmicas do mercado. Isso passará muito por aquilo que nós também já temos vindo a implementar, que tem a ver com as lógicas também que muitos dos nossos sindicatos não são muito apelativos a isso, às dinâmicas variáveis e à retribuição variável. Posso dizer que no Grupo Navigator conseguimos implementar essas dinâmicas variáveis e elas são muito bem-vindas e bem estimadas pelos nossos trabalhadores. Aquilo que no início de 2022 era uma perfeita incógnita, incerteza do que é isso do variável, dos prémios associados à produtividade, hoje é uma realidade para o Grupo Navigator. E hoje os nossos trabalhadores, as nossas pessoas conseguem efetivamente beneficiar disso. E também por isso conseguimos fechar um processo negocial difícil em 22, que acaba por incluir não só componentes retributivas, diretamente nas cláusulas de expressão pecuniária, diretamente na lógica de tabela por escalões salariais que estão implementados na Navigator já há alguns anos, mas também na própria retribuição variável. Isso leva-nos a ter muito orgulho, nós, empresa e trabalhadores, somos um só, e tivemos de facto um aumento médio salarial simpático e significativo e que entendemos nós que conseguiu suprimir as necessidades das nossas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Como vemos, é uma empresa que tem provavelmente boas práticas de negociação coletiva e onde há, chama a atenção, esta equipa pluridisciplinar. Portanto, sim. A complexidade da negociação coletiva não se fica só pelos advogados que fazem a redação final. Portanto, a complexidade dos nossos tempos exige muito mais que isso, e isto ficou aqui patente, apesar de as eventualidades foram só um ponto de partida para se explicar um bocadinho o processo negocial dos últimos anos da Navigator e com esta dupla dimensão de 2 empresas, no fundo fazem aqui 2 empresas, como a nota, nós quando fazemos o registro de todas as convenções, andamos tudo. O que é que eu disse? Guardanapos, lenços de papel, mas pronto, já está explicado. Sim. Vamos passar para o último, estamos a falar do setor da banca. Quando falamos em complementos sociais, lembramos sempre da banca, que é e seguros, e portanto há aqui uma experiência da Patrícia Caixinha, que é a dirigente do STAS, e que nos vai dar o seu testemunho. Sim, bom dia. Obrigada pelo convite e na pessoa do Presidente da CRL cumprimento todas e todos que nos acompanham aqui em sala e online. Só apenas corrigir, portanto, apesar de estar no setor financeiro, venho só falar dos seguros, não fossem os meus colegas bancários depois poderem me penalizar de alguma maneira por inconveniência. Explicar um bocadinho em termos de negociação coletiva o enquadramento aqui do setor segurador, que até 2011 nós tínhamos apenas um único contrato coletivo de trabalho
e depois, a partir daí, e porque também já haviam decorridos 5 anos sem uma republicação integral, e portanto ficámos sob a iminência da caducidade, que até foi solicitada pela entidade que negociava pelas seguradoras, portanto a Associação Portuguesa de Seguradores, que acabou por pedir essa caducidade. A partir daí aproveitámos a oportunidade e começámos a negociar um novo instrumento de regulamentação coletiva, até para atualizar a realidade, tendo em conta que o contrato coletivo de trabalho existente já estava obsoleto em muitas matérias e, portanto, procurámos renovar aqui um bocadinho, nomeadamente a atualização das funções, categorias profissionais, redução de níveis salariais e redução dos automatismos, privilegiando as promoções por meritocracia, e também assegurar a emergência de novas profissões que, entretanto, surgiam no setor. Portanto, na verdade, foi isto que procurámos fazer em 2012, que surgiu o novo CCT 2012, que teve grandes inovações e, portanto, o tema que me traz aqui são as eventualidades e vou tentar restringir-me a isso. Na altura tínhamos um prémio de antiguidade que era calculado uma percentagem sobre o nível 10, com base nos anos de antiguidade no setor, e passou a ser substituído por um prémio de permanência, não na atividade, mas sim na empresa. O prémio de antiguidade passou a ser fixado e integrado no vencimento do trabalhador, da trabalhadora, sem absorção, como uma componente fixa da retribuição. E depois, em cada 5 anos de permanência na empresa, é atribuído 50% da retribuição efetiva mensal do trabalhador-trabalhadora, desde que não haja avaliações negativas e até 15 faltas justificadas. A partir dos 50 anos de idade, este prémio era convertido em dias de licença com retribuição até um limite de 5 dias úteis por ano. A grande inovação deste novo instrumento de colaboração coletiva foi, de facto, o PIR, portanto, o Plano Individual de Reforma. Até aqui o setor tinha o sistema de reformas baseado em pensões complementares, portanto, a diferença entre a pensão total e a pensão paga ao trabalhadora pela Segurança Social, portanto, uma percentagem do ordenado anual à data da reforma, a empresa ao serviço da qual o trabalhador ou trabalhadora se encontrava à data da reforma era o responsável pelo pagamento do diferencial. O que é que acontecia? As sucessivas alterações das fórmulas de cálculo das prestações complementares ao longo dos tempos, assim como as próprias fórmulas de cálculo das pensões de reforma, verificou-se que estas prestações ou eram de valores muito baixos ou até negativo e, portanto, o que fazia com que na prática não existissem, portanto, à data da passagem à reforma de alguns dos trabalhadores e trabalhadoras. E, portanto, havia aqui uma expectativa destas pessoas em ter algo mais e, portanto, acabava por ficar frustrada. Portanto, em 2012 este regime foi substituído pelo PIR para quem está no ativo, aplicando-se o regime anterior, portanto, apenas às pessoas que já se encontravam reformadas ou que estavam em pré-reforma à data de entrada em vigor deste CCT, que aconteceu em 1 de janeiro de 2012. Então, em termos de destaque do PIR, ele abrange todos os trabalhadores e trabalhadoras no ativo, até aqui todas as pessoas que eram admitidas antes de junho de depois de junho de 1995 não tinham direito a qualquer complemento. Portanto, estavam excluídos dos regimes de pensões de reforma. Portanto, abrange os trabalhadores e trabalhadoras com contratos sem termo, implica contribuições anuais pela entidade empregadora de 3,25% da retribuição base anual do trabalhador-trabalhadora. Este plano passa a fazer parte da esfera do trabalhador porque foi convertido numa conta individual. Cessando o vínculo contratual com a empresa antes do momento da reforma, o PIR tem uma portabilidade de 90% do valor constituído e pode ser transferido para outra entidade gestora, desde que para um produto financeiro com a mesma natureza. E passa para os herdeiros também, em caso de pré-morte do trabalhador ou da trabalhadora. Este PIR permite assegurar que todos os trabalhadores, à data da reforma, podem resgatar 1/3 do valor em causa e os restantes 2/3 podem ser convertidos em renda vitalícia.
Caso o valor dessa renda vitalícia seja inferior a 10% da retribuição mínima mensal garantida em vigor, o trabalhador, que entretanto já é pensionista, poderá resgatar o valor total do PIR. A partir deste marco, que foi o CCT 2012, conseguimos replicar o PIR. Neste momento ele está consagrado em grande parte dos acordos coletivos que temos, dos acordos de empresa, do setor. Alguns deles até têm já algumas percentagens superiores às que foram inicialmente acordadas. Isto também se calhar não interessa muito falar, tinha aqui sobre o panorama do setor, que como em 2015 a APS deixou de ser uma associação empresarial, passámos a negociar diretamente com as empresas e, portanto, temos um panorama muito grande em termos de negociação. Cada instrumento per si detém inovações e especificidades, foram beber muito das bases negociais ao ACT, que entretanto negociámos em 2015 e, portanto, o ACT 2016, que teve como base e como gênese o CCT 2012. Em termos de parentalidade, temos também o apoio infantil e escolar, que é uma concessão de apoio infantil e escolar anual, consoante os graus de ensino. Este apoio tem vindo a ser melhorado em cada revisão e em cada instrumento de participação coletiva que fazemos, abrange todos os níveis de graus de ensino, desde o nascimento às creches até ao grau universitário e o ensino politécnico, tem um limite de 25 anos de idade e, portanto, varia ao nível dos valores. Também é algo que tem sido replicado de uma forma genérica em todos os instrumentos de comunicação coletiva. Prémio de natalidade ou de adoção. Temos esta previsão num IRCT do setor e pretendemos alargá-lo e replicá-lo noutros instrumentos, até que fazem parte de propostas agora para 2024. Em termos de doença, temos o complemento de subsídio de doença, portanto que tem um caráter histórico já no setor, tem vindo a ser melhorado e atualizado ao longo dos anos, e portanto o empregador está obrigado a pagar ao trabalhadora, quando doente, com incapacidade temporária para o trabalho, certificada pelo Serviço Nacional de Saúde, um complemento de subsídio de doença, do montante igual à diferença entre o valor entre a retribuição efetiva mensal correspondente aos dias subsidiados pela Segurança Social e o subsídio de doença que esta entidade lhe concede. Na prática, a empresa adianta a retribuição líquida que o trabalhador receberia se estivesse a trabalhar, excetuando naturalmente o subsídio de alimentação. E depois este tem a obrigação de entregar à empresa os valores que recebe da Segurança Social a título de subsídio de doença. Isto quando as empresas não são entidades centralizadoras. O mesmo se aplica nos casos de faltas por assistência à família, nomeadamente assistência à família menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, a filhos com deficiência ou doença crónica. Os primeiros 3 dias que antecedem a baixa paga pela Segurança Social são pagos na íntegra pelo empregador e isto é de uma forma genérica em todos os IRCTs. Medicina do trabalho. E a última? Rapidamente, temos uma série de exames complementares mais completos, como a PSA, em alguns IRCTs, temos também citologias, mamografias, portanto são preocupações das empresas e dos sindicatos com doenças oncológicas e prevenção do controle anual das mesmas. Morte ou invalidez, temos o seguro de vida, também já existia no CCT do setor. Estabelecemos capitais iguais para todos a partir de 2012 e que variam consoante o fator gerador. De qualquer modo, de referir aqui que o trabalhador, desde que o trabalhador esteja no ativo ou na situação de pré-reforma, em caso de falecimento ou de reforma por invalidez, tem direito a um capital de 50 mil euros, acionando este seguro. E em caso de reforma por invalidez, será o próprio beneficiário. Em caso de morte, serão os herdeiros ou os beneficiários que o trabalhador expressamente tenha pré-indicado. Isto também é um tema que está replicado nos vários IRCTs. Temos o seguro de saúde, que é garantido a todos os trabalhadores no ativo e na situação de pré-reforma, que naturalmente é um complemento importante às condições que o Estado garante atualmente com o Serviço Nacional de Saúde, e temos também em vista a prever condições de seguro mais vantajosas em todos os IRCTs, inclusivamente com descontos para o familiar. Temos vindo também a insistir na proposta que fizemos às empresas, oferecer o seguro aos filhos dos colaboradores nos primeiros anos de vida, numa política de promoção da natalidade. Temos apoios sociais, que é um apoio prestado ao agregado familiar do trabalhador, seja sujeito
a medida de coação privativa da liberdade e que o impeça de trabalhar. Obviamente que isto é durante determinado período temporal, mas é prestado um apoio financeiro à família até ser julgado e condenado eventualmente. Pronto, isto é também uma raiz histórica. Depois temos propostas de caráter social, e é a última, que já temos vindo a acordar, que são, temos em vista propor a algumas empresas, e que até já têm políticas internas e que já praticam, de prestar um apoio às famílias no momento da morte, um apoio para o funeral do trabalhador. E penso que julgo ter resumido e não excedi as 12 badaladas. Muito obrigada. Portanto, passamos aqui a experiência de 3 setores de atividade, transportes, indústria e seguros. Se tivéssemos que ver, se calhar a correção balançar em termos de apoios para os seguros são muito mais generosos, mas para ser uma boa prática e conseguiram reinventar-se ao longo dos tempos. Pedia se calhar à professora Cláudia para fazer um brevíssimo comentário, para depois, já temos presentes na sala a senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e, portanto, para encerrarmos, fazermos o encerramento ao meio-dia, podemos só a professora para fazer um comentário, sem stress. Pronto. Obrigada, doutora Paula Agapito, e cumprimento também a senhora Ministra. De facto, foi muito pedagógico, aprendemos sempre muito com a experiência, quer das associações de empregadores, quer das associações sindicais, e a título de síntese talvez possamos aqui destacar o seguinte: na atividade dos transportes, a importância do tempo de disponibilidade, parece-me que de facto foi um dos aspectos mais salientadores da sua apresentação, devido naturalmente à especificidade do setor, mas na verdade existe tempo de disponibilidade noutros setores e portanto a experiência aqui da Antrop é sem dúvida para destacar. Também todas as atualizações salariais também me parece que são muito significativas, uma atualização salarial de acordo com o índice de inflação dos últimos 12 anos em 8,12%, parece-me de facto destacar-se face à média que vimos aqui nas outras convenções coletivas e, enfim, todos os complementos, nomeadamente a doença, um assunto incontornável, mas não só, portanto, eu particularmente na matéria da segurança e saúde no trabalho, que é uma das minhas preferidas, vi com atenção a questão da reconversão profissional, quer em caso de acidente de trabalho, quer em caso de doença profissional, e toda a preocupação que existe com a colocação do trabalhador num posto compatível e, portanto, talvez destacaria esses pontos na sua apresentação. Do lado aqui do Dr. Paulo Machado, destacaria também a questão do complemento de subsídio de doença, a reforma, pensões, o apoio à parentalidade, que realmente, como complemento face àquilo que a Segurança Social oferece, é um incentivo muito importante para a natalidade. E também naquilo que referiu, me parece de destacar a questão do trabalhador estudante. O trabalhador estudante sabemos que tem um regime especial já de si próprio na lei, mas é sempre positivo acrescer esse regime especial, cláusulas mais favoráveis, e parece-me que também é muito significativa essa experiência. Do lado da Navigator também vi com muita atenção as convenções coletivas, são muito ricas em termos de cláusulas, que para a experiência académica é muito importante, e de facto tem aqui enfim, um acréscimo em termos qualitativos naquilo que convencionam, não só naturalmente em termos de eventualidades, mas que é destacado. Foi muito rica a apresentação, mas eu destacaria talvez a questão das melhorias salariais e da progressão na carreira profissional, que me parece muito importante para a motivação também das próprias pessoas, para que continuem entregues e não andem à procura se calhar de outro emprego e queiram ficar no emprego que já têm, complementado de facto com todas as vantagens que referiu a nível de complemento de pensões, subsídio de infantário, creche, subsídio de doença. Portanto, tudo isso me parece muito importante. Achei muito interessante também, e não posso deixar de destacar, a questão da equipa multidisciplinar para a contratação coletiva, que de facto nem só de juristas não pode ser feita, até porque os juristas só percebem de direito, não é? Alguns. E pareceu muito, muito relevante essa questão. Por fim, aqui no setor dos seguros também aprendi muito com as convenções coletivas que li, também muito ricas
em termos dos bancários também, mas falando agora dos seguros, muito ricas em termos de cláusulas e muito ricas naturalmente em termos de eventualidades, naturalmente como a doutora Paula referia, o próprio setor assim o propicia e de facto a quantidade de benefícios que aqui nos destacou, desde a questão dos prémios de antiguidade até aos complementos de pensão, achei particularmente interessante a questão da contribuição de 3,25% por cada trabalhador, então um regime muito, muito significativo e que permite complementar aqui a pensão de reforma. As questões da parentalidade, da natalidade, da adoção, também me parece também muito importante aqui destacar. E por fim, naturalmente, preocupação na medicina do trabalho com as doenças oncológicas. Creio que não só do ponto de vista humano, mas tendo presente a realidade social atual, merece destaque também em tudo aquilo que nos referiu. E com isto se calhar fechava. Vamos ao painel. Muito obrigada a todos. Na intervenção final, então, tem a palavra a Ministra do Trabalho, Igualdade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Muito boa tarde a todos. Acho que é ótimo estarmos aqui fisicamente presentes, uma vez que nas sessões anteriores nos fomos habituando a ser digital e acho que é muito melhor estarmos aqui em presença e em conjunto. Acho que é evidente, acho que ficou evidente para todos nós a importância deste relatório anual, seja pela avaliação quantitativa que faz, seja pela avaliação qualitativa que faz da evolução da contratação coletiva em Portugal, que tem tido, aliás, bons tempos. O ano 2022 já reflete isso, acho que tiveram, aliás, essa evidência, e eu aproveitei por ter aqui alguma amostra neste painel final da riqueza que começa cada vez mais também a ser reutilizada em termos de matérias e de alargamento de matérias no âmbito daqui da contratação coletiva. Acho que é evidente para todos nós, aliás, na sequência da carta aberta assinada por 37 representantes europeus, hoje publicada em todos os jornais, em vários jornais na Europa, a importância de conseguirmos de facto dinamizar o diálogo social ao nível europeu e ao nível de cada um dos países e dos Estados-membros. É isso que diz a carta hoje assinada e publicada nos vários Estados-membros e que resultou do Fórum Social do Porto. O Fórum Social do Porto, que tivemos a oportunidade de organizar no sábado passado, e muitos de vós estiveram presentes, só posso agradecer, foi mais um marco na afirmação do diálogo social como crítico aqui na construção do modelo social europeu. O Fórum Social do Porto foi uma renovação dos votos assumidos por todos organizações europeias, Estados-membros e parceiros sociais europeus assumidos na Cimeira Social do Porto há 2 anos. O Fórum Social do Porto foi uma renovação desses votos no sentido da afirmação de que mesmo depois de uma pandemia, mesmo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, mesmo depois da intensidade das consequências da inflação, renovamos os votos que foram assumidos há 2 anos na Cimeira Social do Porto e, portanto, voltam a ser subscritos por todos quanto a metas concretas que temos que atingir em 2030. Metas concretas que implicam essencialmente tudo aquilo que aqui estamos a discutir, que é a contratação coletiva tem estado a ser o parceiro essencial para que isto aconteça. Penso que foram falando aqui dos números e do que o relatório apresenta relativamente à evolução, seja do número de contratações, seja do número de IRCTs publicados, seja do número de trabalhadores abrangidos em 2022. Acho que é particularmente importante os números que já fechados 2022 apresentam, seja quanto ao número de IRCTs publicados, 505 é o número que aqui tem, que representa um aumento de 28% face ao ano anterior e que, acima de tudo, mostra que foi possível retomar os números de 2019, quase aqui um período, um parênteses associado à pandemia, que agora já está com a recuperação, e já irei para os números de 2023, que esses sim me parecem que são mesmo extraordinários, mas 2022 já a mostrar isto, a capacidade de recuperação face a 2019, seja em relação aos números de IRCT publicados, seja ao número de trabalhadores potencialmente abrangidos pelos IRCTs, e aqui os números a apontarem para 856 mil trabalhadores abrangidos pelos IRCTs publicados em 2022, o que significa que estarão muito em linha com a taxa de cobertura das convenções coletivas em vigor, aquela última que temos disponível, que é 2021,
de cerca de 76,7%, na prática com mais de 2,3 milhões de trabalhadores abrangidos por IRCT em vigor. Particularmente importante, diria, este número, quando um dos compromissos que assumimos exatamente no âmbito do plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, concretizado através da Diretiva dos Salários Mínimos Adequados e da dinamização da contratação coletiva, foi procurar ter no mínimo 80% dos trabalhadores abrangidos por contratação coletiva. Portanto, significa que estamos no bom caminho, mas ainda não chegamos lá. E, portanto, o objetivo 2030 espero eu, que num muito bom caminho, significa que se calhar conseguiremos até chegar lá antes do objetivo e da meta traçada. E também não posso deixar de dizer que a contratação coletiva e o diálogo social têm, aliás, mostrado que têm sido fundamentais e que têm tido a capacidade de estar na linha da frente em contextos tão difíceis. Não nos esqueçamos disso, porque em contextos difíceis poderíamos dizer que a contratação coletiva abrandava. Eu acho que, pelo contrário, têm sido sinais fortíssimos de conseguir responder em momentos tão críticos, e acho que, aliás, é um elogio e um agradecimento que eu tenho que fazer, acho que a todos que fazem parte deste diálogo social real, ativo, que está a acontecer no terreno, que ainda é mais exigente em tempos de dificuldade e desafios acrescidos. Não nos esqueçamos que foi em pleno período complexo, depois de uma pandemia e em pleno contexto inflacionário exigente, que foi possível um acordo de rendimentos, acho que histórico, mais de nenhum país da Europa o conseguiu até o momento, o acordo de rendimentos a médio prazo para os próximos 4 anos, agora não é para os próximos 4 anos, porque já passou já está a passar pelo menos meio ano, mas até 2026 um acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, com muitas medidas, muita exigência, muita responsabilidade por parte de todos, seja governo, seja parceiros sociais, naturalmente representantes dos trabalhadores e representantes dos empregadores. Este acordo de rendimentos é mesmo crítico e é fulcral para o país. É um acordo de rendimentos que prevê como grande objetivo macro, 2 grandes objetivos macro, seja de valorização dos salários em 20% até 2026, seja de aumento da produtividade, e portanto tem 2 indicadores aqui que temos que acompanhar e monitorizar, com um objetivo de conseguirmos convergir com a média europeia do peso dos salários no PIB. Portugal é o único país na Europa que neste momento conseguiu este acordo de médio prazo, aliás somos neste momento vistos como um case study, aliás no Fórum Social do Porto, muito destacado exatamente por termos este acordo de rendimentos, porque é um instrumento poderoso de previsibilidade para trabalhadores e para empresas, e portanto do ponto de vista também daqui de uma construção coletiva que procuramos que seja equilibrada nesta previsibilidade e estabilidade para os trabalhadores e para as empresas. Este acordo é também crítico porque é este aumento dos salários que também está a contribuir decisivamente para o aumento da sustentabilidade do sistema de segurança social. Nós tivemos um saldo de 4 mil milhões de euros da Segurança Social em 2022, é fruto desta capacidade de dinamismo da contratação coletiva, nomeadamente estar a aumentar os salários no âmbito da contratação coletiva. Este acordo de rendimentos é crítico também no seu cumprimento, nós temos que o cumprir. Tem muitas medidas para todos, para o governo, para os empregadores, para as associações de empregadores, para as associações que representam os trabalhadores. Nós neste momento estamos com um nível de cumprimento intenso, passaram cerca de 6 meses desde o acordo, temos cerca de 55% das medidas do acordo que já estão concretizadas e concluídas, as restantes estão em curso. Do lado, penso que tem a ver de um esforço coletivo por parte de todos para o cumprimento das várias medidas, e acho que o empenho também dos parceiros sociais é igualmente encorajador, principalmente se olhamos para a evolução este ano, nos primeiros 4 meses de 2023, sobre a evolução da contratação coletiva.
que é mesmo extraordinária, diria. Nós temos neste momento, este momento é janeiro a abril, peço desculpa, são os números fechados que eu tenho, janeiro a abril, 170 IRCTs publicados, significa um aumento de 81% do número de IRCTs publicados face ao período homólogo. E é o número mais alto desde 2005, o número mais alto de janeiro a abril. É particularmente também impactante se olharmos para o número de trabalhadores abrangidos por estes IRCTs. Estamos a falar de 415 mil trabalhadores, o que significa um aumento de 117% do número de trabalhadores abrangidos face ao período homólogo. Acho que isto é mesmo, são números extraordinários e, portanto, tenho que aproveitar este momento aqui da apresentação do CRL para agradecer a todos que estão a fazer estes números serem uma realidade, porque basicamente é fruto do trabalho de quem aqui está representado nesta sala. São mesmo dados históricos e acho que mostra também, eu espero que seja um sinal, veremos a evolução, mas eu espero que seja um sinal também das medidas que estamos a colocar no terreno, porque nós pela primeira vez estamos a criamos medidas de discriminação positiva para quem tem a contratação coletiva dinâmica. Eu não sei se já serão os efeitos diretos ou não, mas quero crer que já são sinais muito fortes de que faz sentido haver medidas de discriminação positiva para quem tem contratação coletiva dinâmica. Significa quem tem contratação coletiva há menos de 3 anos. Veremos se os sinais se confirmam ou não, mas eu acho que os sinais são muito fortes neste sentido e mostra bem que quando antes falava só na discussão da caducidade, há outros instrumentos que fazem a diferença. E acho que é esse sinal que aqui estamos todos a construir em conjunto. Naturalmente, não posso deixar de dizer, no mês em que entrou em vigor a Agenda do Trabalho Digno, entrou em vigor num dia simbólico por coincidência, mas se calhar não há coincidências nestas coisas, mas entrou em vigor no dia 1 de maio a Agenda do Trabalho Digno, também com medidas fortes direcionadas para o reforço da contratação coletiva. Como vos disse, logo as medidas de discriminação positiva para as empresas que têm contratação coletiva no acesso a instrumentos públicos nacionais e europeus. Aproveito para partilhar convosco que no Fórum Social do Porto foram destacadíssimas por todos como sendo um exemplo neste momento para a Europa que muitos países estão a procurar replicar e que está a começar a ser discutida para ser escalado a nível europeu com medidas europeias mesmo. E portanto acho que também é um bom sinal, também aqui, graças a vós, podemos estar aqui a fazer história também naquilo que estamos a construir do ponto de vista do modelo social europeu, significando que também a priorização dos instrumentos financeiros europeus deve estar associada a um diálogo social efetivo, que é isso que garante uma participação e uma construção, uma co-construção nas medidas e na evolução do mercado de trabalho na Europa e concretamente aqui em Portugal. Portanto, como disse há pouco, medidas de discriminação positiva, seja medidas fiscais, seja medidas de acesso a programas nacionais, seja medidas de acesso a instrumentos europeus, e aqui o que estamos a dizer é medidas de discriminação positiva, não estamos a dizer condicionamento de acesso, estamos a dizer majoração no acesso, significa que do ponto de vista do modelo social, nós, sociedade, consideramos que se justifica dar incentivos diferentes a quem tem diálogo social ativo a nível das empresas e das organizações. Segundo, a Agenda do Trabalho Digno também passa a prever uma maior abrangência da contratação coletiva, passando a abranger os trabalhadores em outsourcing e os trabalhadores independentes, economicamente dependentes. Veremos como é que isto evolui, mas basicamente aqui o que estamos a dizer é que passa a abranger mais trabalhadores, independentemente do tipo de contratação que têm, e também com um objetivo aqui de evitar vazios e desproteção com um novo mecanismo de arbitragem que, como sabem, foi criado, agora veremos no terreno a sua implementação, para evitar a caducidade dos IRCTs quando não exista novo acordo, promovendo aqui uma lógica de negociação dinâmica entre empregadores e trabalhadores, não uma lógica de evitar a caducidade pela imobilidade, mas evitar o vazio, levando a que exista negociação dinâmica. Acreditamos mesmo que
com esta agenda de trabalho digno, com o acordo de rendimentos de médio prazo e também com este dinamismo que os números nos estão a mostrar, seja mesmo possível atingir até 2026, e ponho aqui a fasquia, antecipa a fasquia de 2030, que é a fasquia do acordo de rendimentos, seja possível um nível de cobertura de negociação coletiva dinâmica acima dos 80%, que acho que tem que ser aqui a nossa missão, e lanço aqui, como sempre, o desafio ao CRL, que seja também que seja o nosso espaço de discussão conjunta para construção de um plano de ação que, como sabem, é obrigação da diretiva dos salários mínimos adequados e da dinamização da construção coletiva, é condição e é obrigação que exista um plano de ação para a dinamização da construção coletiva, e penso que não há melhor espaço também do que o CRL para ajudar a identificar aqui instrumentos ou pistas que possam ser aqui depois aproveitados naturalmente em sede de CPCS para construirmos este plano. Naturalmente aqui não posso deixar de dar nota sobre desafios que considero que são críticos nos momentos que vivemos. Acho que ouvimos aqui na prática quem está no terreno a dar voz sobre esses desafios que sentem, mas eu não deixaria de deixar-vos partilhar. A verdade é que nós estamos de janeiro a abril com os números que partilhei convosco sobre a evolução da construção coletiva, também com outros números associados de resultado, porque contratação coletiva dinâmica também significa maior capacidade de atração, fixação de trabalhadores e de valorização de salários. O aumento dos salários de janeiro a abril, dados da Segurança Social, nós estamos com um aumento de cerca de 8% dos salários declarados à Segurança Social, salário médio declarado à Segurança Social. Quer dizer, isto não tem paralelo nem antecedentes na história em termos de evolução, mas que está certamente muito relacionado com os números que partilhei convosco do dinamismo da contratação coletiva. Outro dado particularmente interessante é o número de trabalhadores declarados à Segurança Social janeiro a abril. Estamos com mais 180 mil trabalhadores declarados à Segurança Social num período homólogo janeiro a abril face ao ano anterior. Se compararmos com o número de trabalhadores declarados à Segurança Social em 2015, só para termos grandes noções, temos mais 1 milhão de trabalhadores declarados no período. Só para percebermos o que é que isto significa no grande desafio que estamos todos a falar. E no grande desafio que é nós conseguirmos atrair e fixar trabalhadores em Portugal. Destes trabalhadores, nós temos neste momento, nós tínhamos cerca, estou a dizer-vos de cor, mas tínhamos cerca de 140 mil trabalhadores estrangeiros declarados à Segurança Social em 2015, neste momento estamos com espero estar a dizer o número certo, 650 mil trabalhadores estrangeiros declarados à Segurança Social. E portanto isto também mostra a dimensão do número de trabalhadores estrangeiros que estão a entrar no mercado de trabalho em Portugal, mas também significa e reflete outra coisa, nós temos mesmo de ter a capacidade de ter trabalhadores estrangeiros a trabalhar em Portugal, precisamente para responder aos grandes desafios que eu ouvi até dos vossos novos mecanismos para fixar talento nas organizações. E portanto eu deixo aqui um bocadinho o que é que eu acho que também são desafios para a contratação coletiva encontrar soluções. Desafios quanto à valorização dos salários, quanto à valorização dos trabalhadores para retenção, chamaremos, se calhar não é retenção, chamemos outro nome mais bonito, para atração e fixação de trabalhadores nas organizações. Acho que é dos maiores desafios que neste momento temos como país, mas também como organizações. Novos instrumentos na contratação coletiva dedicados à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, e aqui não posso deixar de lançar o repto dos projetos piloto que estamos a lançar na semana dos 4 dias, que acho que é mesmo um desafio da forma como estes projetos piloto serão desenvolvidos para poderem depois serem apreendidos pelas organizações. Não posso deixar também de dizer aqui novos mecanismos relativos à parentalidade, e aqui peço à contratação coletiva e ao diálogo social que nos ajudem na implementação das novas licenças parentais que criamos para forçar a real partilha entre homens e mulheres. Todos temos a ganhar com isto e, portanto, se os IRCTs tiverem a capacidade de escalar e de ajudar a que estas novas licenças para forçar a real partilha entre homens e mulheres
nas licenças parentais, pensar como é que os IRCTs nos podem ajudar a que isto aconteça. Depois também acho que há um grande desafio nos IRCTs, no diálogo social ao nível dos IRCTs, para a reconversão e a requalificação de trabalhadores. Acho que aqui há um espaço enorme para que a contratação coletiva seja parceiro ativo nesta reconversão e requalificação, que é mesmo crítica e é mesmo essencial. Nomeadamente, temos vários programas em cima da mesa, seja o upskill, seja o green jobs, seja a reconversão de trabalhadores na área digital, para a qual também temos que ter discriminação positiva para as empresas que têm IRCTs e se calhar dar um passo seguinte. Se calhar não é só que tenham IRCTs, mas que tenham IRCTs com matérias nesta área. Portanto, fica já aqui o meu repto para darmos o passo seguinte de aprofundar o que é que quer dizer a discriminação positiva. E também, último desafio que aqui deixo, a dimensão do SST, nomeadamente dos riscos psicossociais a nível dos IRCTs e como é que estamos a abordar os riscos psicossociais. Portanto, ficam já aqui muitos reptos para, provavelmente, no próximo relatório podermos avaliar e medir. Portanto, só posso agradecer-vos. Acho que isto só mostra, este relatório, esta apresentação do relatório hoje, só mostra, e tenho que agradecer naturalmente ao Carlos Alves, naturalmente à Paula Agapito e à professora Cláudia Madalena, tinha aqui escrito e queria garantir que estava a acertar o nome, a importância de termos um CRL ativo. Acho que isto é evidente para todos nós, de ser este espaço também de avaliação e de comparação, de partilha, para conseguirmos ter uma contratação coletiva cada vez mais dinâmica e que responda exatamente aos grandes desafios das organizações, dos trabalhadores e do país. Acho que é isso que fazer em conjunto. Obrigada a todos, são uma inspiração espetacular. Acho que aqui o António já levou para o secretário do Trabalho aqui vários recados para os instrumentos, de apoio. Obrigada a todos. Já tinha agradecido antecipadamente na minha intervenção inicial a presença da senhora Ministra, antecipando aqui a sua presença nesta sessão de encerramento. Cumpre-me agradecer agora redobradamente face àquilo que são as suas palavras. Não só nos deixa aqui um pouco um balanço daquilo que tem sido feito, não só pelo Governo, mas pelos diversos organismos da administração pública que estão envolvidos na área da negociação coletiva, mas sobretudo e como sempre vem aqui lançar-nos alguns desafios, alguns retos, deixar-nos algum trabalho para fazer, não só ao CRL, mas de maneira geral aos parceiros sociais que aos diferentes níveis desenvolvem aquilo que é a atividade da negociação coletiva até ao diálogo social na própria concertação social. Tem sido uma pedra de toque tentar valorizar o diálogo social aos diversos níveis. Acho que isto é algo que nos une a todos aqui um pouco nesta sala. É esta a mensagem que podemos levar do discurso da senhora Ministra. Temos bons resultados, não podemos pôr-nos a dormir. Devemos continuar a trabalhar para garantir, de facto, aquilo que são as metas que são estabelecidas nos mais diversos documentos que têm assumido como compromissos venham a ser cumpridos. Muito obrigado, Sr. Ministra, pela sua presença, muito obrigado a todos também. E eu agradeço pelo resumo, não podia ser melhor. Obrigada. E obrigado a todos. Estará encerrada a sessão, também obrigado pela presença da